Nós já tínhamos ouvido falar que existe um Deus tão grande. E eu creio que todos que aqui estão já ouviram falar nesse Deus. Amém, irmãos? Só que quanto mais nós nos aprofundamos na palavra revelada, não na letra, nós vamos compreendendo quão grande realmente Ele é. Quão impossível é nós compreendê-lo com a nossa mente humana e carnal. Como a profecia de Isaías, a revelação de Isaías é viva e rica. Quando ele fala, os caminhos do Senhor não são os vossos caminhos, os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Por que não são? Porque Deus quer ser diferente de nós? Também. É que lá diz que os caminhos, os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Amém, irmãos? Os caminhos, os pensamentos do Senhor são muito mais excelentes, sublimes. E eu creio que nessa noite tu vai poder compreender um pouquinho mais dos caminhos do Senhor, dos pensamentos do Senhor para a minha e para a tua vida. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Se Deus permitir e nos presentear, e eu creio que Ele vai, irmãos, nós ouviremos algo da parte de Deus, algo que vai nos revelar muitas coisas. O título da nossa mensagem nessa noite, às vezes eu ponho, às vezes não, mas o título da mensagem nessa noite é O Mistério da Vontade de Deus. Todos ouviram? O mistério da vontade de Deus. O que é mistério? Aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós não conhecemos, aquilo que precisa vir a ser revelado para que nós conheçamos. Efésios, capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim, vamos ler no 7. 1:7. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos, fazendo conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, é isso que está aí? Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. O mistério da vontade de Deus, que está no versículo 9, se refere a quem, irmãos? Jesus, o Cristo. Às vezes nós confundimos as coisas e nós achamos que nós somos o centro da vontade de Deus. A Bíblia nos revela que nós fazemos parte da vontade de Deus. Nós vamos ver que Ele nos conheceu, nos elegeu, nos predestinou, nos justificou e nos glorificou. Nós estamos fazendo parte desses mistérios. Só que aqui o apóstolo diz que em Cristo, através de Cristo, nós vamos começar a conhecer os mistérios da vontade de Deus. Amém? E para ser mistério tem que ser algo complexo e complicado, certo? Principalmente, irmãos, porque esse mistério não é um mistério de homens, é um mistério de Deus. Se a gente elevar a nossa mente aí, os entendidos em matemática, dá para elevar o que? Ao quadrado, ao cubo, o que mais? Dá para ir elevando, né, as contas. Se a gente ficar elevando a nossa mente, multiplicando, irmãos, a gente ainda não vai chegar à conclusão da grandeza de Deus, de tão grande que Ele é. Nós vivemos um tempo onde cientistas, se tu procurar na internet, cientistas estão se convertendo, se reunindo
para pregar que a natureza realmente foi criada pelo Deus Todo-Poderoso. Cientistas estão se reunindo para rebater a teoria da evolução. Amém, irmãos? Eles precisaram estudar para crer que seria impossível. Graças a Deus que nós não precisamos estudar, nós só precisamos o quê? Crer. Lembra de Tomé? Jesus falou, tu creu porque tu viu. Mais do que felizes são aqueles que crerão sem ver. Amém, irmãos? Então nós falaremos um pouquinho nessa noite, ou talvez não tão pouquinho, né? É complicado falar pouquinho. Nós veremos quais são os mistérios de Deus. Amém? O mistério de Deus é Cristo, mas não para somente nisso. Tem toda uma revelação, tem todo um processo, todo um cronograma a ser percorrido até que tudo se cumpra. No versículo 10, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus e revelado por Deus, diz que Cristo é o mistério da vontade, e ele vai falando qual é o propósito disso. É de fazer, tornar a congregar. O que é congregar? Se juntar, estar reunido. Fala em tornar, fala em restaurar, tornar a congregar, a juntar a perfeição da criação de Deus, que foi perdida desde Lúcifer, se estendendo ao homem. Esse era o propósito, esse é o mistério da vontade de Deus, irmãos. Amém? Talvez tu saia daqui triste nessa noite, achando que o mistério da vontade de Deus era simplesmente te abençoar e ponto final. Simplesmente porque tu és o filho do rei, e tu és o filho do rei, o rei dos reis, tu és o filho do Senhor dos senhores. Mas os mistérios de Deus é fazer com que todas as coisas, tanto aonde? Nos céus, quanto na terra. Tu és do céu. Nós somos do céu ou da terra? Nós somos da terra, irmãos. Mas não são só as coisas da terra que Deus quer voltar a fazer a congregar em Cristo. As do céu também. Amém? Então, se sintam privilegiados por estar no pacote. Mas tu não és a única bolacha do pacote. Amém? Abre a tua Bíblia em Apocalipse 21. O último livro da Bíblia. Apocalipse 21, 4. Todos acharam? Diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aqui nós nos encontramos, irmãos, no futuro. Aqui João, o apóstolo João, arrebatado, teve essas revelações, e aqui ele nos reporta ao futuro. Aqui se cumpriu toda a vontade de Deus. Aqui nós vemos o fim desse mundo que nós conhecemos. Nós vemos aqui já Satanás sendo julgado, preso, né? Vemos o anticristo já ter se revelado, condenado, aniquilado. A igreja foi arrebatada. É esse cenário aqui que João contempla. Amém? Aonde que está esse lugar no espaço? Não sei. Pode ser daqui uma semana. Melhor dizendo, daqui uma semana não pode, né? Tem que se cumprir os 7 anos. Então pode ser daqui 7 anos. Pode ser daqui 10, daqui 15 ou daqui 20. Amém? É importante, irmãos, a gente compreender essas coisas. As promessas de não haver mais choro, nem pranto, nem dor, nem morte, nem sofrimento, fazem parte dos mistérios da vontade de Deus. Quando os seus mistérios e a sua vontade estiverem plenamente concluídas, de fazer tornar a congregar em Cristo todas as coisas do céu e as coisas da terra. E quantas vezes, irmãos,
por não conhecer o mistério da vontade de Deus, nós nos pegamos questionando: por que morte? Essa semana para mim foi maravilhosa, perfeito. Comecei a segunda-feira fazendo um velório de uma irmã. Eu compreendo os olhares de vocês de assustado, mas no mistério da vontade de Deus, irmãos, diz que para o crente morrer é o quê? Lucro. Se nós ainda temos medo de morrer, se nós ainda temos vergonha de dizer que fazer velório de crente é um privilégio, nós ainda não conhecemos a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente passe por aqui, irmãos, para que aqui se cumpra o novo céu e a nova terra, para que aqui se cumpra o fim de todo o sofrimento, não causado por Deus, amém? Mas fazendo parte da vontade de Deus. E por que a minha semana foi tão maravilhosa, irmãos? Porque terminou com a ressurreição de uma irmã e terminou com a ressurreição de outra irmã. Uma faleceu e foi para o Senhor, uma se batizou e nasceu de novo para o Senhor. Quer semana mais abençoada que essa? E no final do dia, no final da noite, estamos aqui congregados, reunidos, já adoramos o Senhor e estamos ouvindo qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Amém, irmãos? Nós só pararemos de questionar as coisas que nos cercam, as coisas que nos afligem, quando nós compreendermos a vontade de Deus. João diz que essas coisas ruins, elas são ruins, mas elas só passarão quando as primeiras coisas passarem. Lamento te informar, meu amado e minha amada, tu ainda vive as primeiras coisas. E sem as primeiras coisas, não terá a segunda coisa. Não terá a vontade de Deus sendo plena na tua vida. Qual é a vontade de Deus? Fazer com que todos nós voltamos a congregar plenamente em Cristo. E lá em Efésios diz que é na dispensação dos tempos. É no final dessa era. É no final disso que a Bíblia chama de tempo dos gentios. Vamos clamar a Deus, irmãos, para que essa palavra, que as coisas que temos ouvido, nos convença a esperar novos céus e nova terra. Amém? Eu creio que muitos de nós questionamos, porque indiretamente ou diretamente fomos ensinados e orientados a questionar. Quantos aqui já ouviram, já participaram de algum lugar que diz que tu não podes aceitar essas coisas? Alguém já ouviu? Ou só eu? As pessoas dizendo, não aceita isso, não aceita aquilo, clame a Deus, tu não pode aceitar tal coisa. Irmãos, quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Eu não estou dizendo que a vontade de Deus é que tu chore, que tu tenhas pranto, dor ou morte. O que eu estou dizendo é que tu ainda estás nas primeiras coisas. E nas primeiras coisas, tu vais passar por isso. Abre a tua Bíblia num livro muito interessante, Ezequiel 28:11. Todos acharam? Uma profecia muito interessante, muito rica e muito complexa, irmãos. Muito complexa. Essas passagens que nós vamos ler agora relatam sobre um anjo, ou melhor, um ex-anjo, chamado Lúcifer. Amém? São as passagens na palavra a qual mais dão clareza sobre aquilo que ele era como ainda criatura perfeita, criada por Deus. No versículo 11 diz assim:
Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Todos prestaram atenção? Ezequiel diz: veio a mim a ordem do Senhor para que eu levantasse uma lamentação sobre quem? O rei de Tiro. Aí tu vai dizer: poxa, mas falou para mim que era sobre Lúcifer. É sobre Lúcifer, irmãos. Esse rei era a figura, a Bíblia é cheia disso, figuras, pré-figuras de algo. Assim como o rei do Egito na época da escravidão dos judeus era a figura de Satanás. Assim como o Egito era a figura do mundo, das coisas que nos escravizam. Assim como Moisés, levantado por Deus, era a figura de quem? Jesus, Cristo, o libertador. Nós vamos continuar lendo aqui e nós veremos que essas passagens, que esses versículos se referem a Lúcifer, ainda anjo. Então ali chama ele de, no 12 ainda, aferidor de medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Eu brinquei com o irmão que ele seria o aferidor aqui do nosso som, né? O aferidor de medidas, irmãos, para tu entender mais ou menos é assim: tudo o que Deus criou, tudo que fosse para ser comparado, analisado, seria em Lúcifer. Lúcifer, Deus criou ele como um aferidor de medidas. A perfeição foi colocada nele. Versículo 13. Estavas no Éden. O rei de Tiro estava no Éden? Não. Então essa profecia se refere a Satanás. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Vamos pular, mas vai citando várias pedras. No finalzinho do versículo diz assim: no dia em que fosses criado, foram preparadas. 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no meu monte santo, no monte santo de Deus. Estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e a ti te tornei em cinza sobre a terra. Os olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre as nações, estão espantados de ti, e em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Amém, irmãos? Deus, através do profeta Ezequiel, nos revela a figura de Lúcifer desde a criação até a sua queda, até o seu, se assim podemos chamar, ministério aqui nesse mundo, até a sua prisão e até a sua condenação eterna. Amém? Nós vemos ele ainda como Lúcifer e depois já como Satanás, o dragão, a antiga serpente, o inimigo de Deus. Amém? Por isso, irmãos, por que de tudo isso? Por que irmos tão longe? Por que irmos antes do paraíso?
antes da criação dos nossos pais, Adão e Eva. Para mostrar para ti, irmãos, que o mistério de Deus é muito grande. Amém? O mistério de Deus chamado Jesus Cristo, andando sobre essa terra, já começou aqui. Já começou antes daqui. E daí, se a gente começar a se reportar cada vez a perguntas do porquê, Deus sabia que Lúcifer, recebendo tudo isso, iria se exaltar e se rebelar contra Deus? Sabia ou não sabia? Sabia. Deus nunca é pego de surpresa, irmãos. Mas essa era a vontade de Deus. Não é porque Deus sabia que Deus determinou, irmãos. Deus criou ele dessa forma. Por isso que a palavra nos ensina que a coisa que mais aborrece Deus no homem é a soberba. Qual foi o motivo da queda de Lúcifer? Soberba, orgulho. Não lhe faltava nada. Ele era o guardião dos céus. Ele era o aferidor de medidas. A Bíblia diz que ele era o mais formoso de todos. Ele chegou à conclusão que ele era tão bom, que ele não precisava mais do Criador. Ele poderia também se tornar um Deus. E essa é a estratégia número 1 dele, irmãos. Convencer o ser humano que assim como ele não precisava de Deus, nós também não precisamos de Deus. Sim, irmãos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, perfeitos, dotados da livre escolha. Mas assim como Lúcifer, induzidos por ele, nós podemos ter o mesmo final que ele. A notícia boa para nós, irmãos, e a ruim para ele. A notícia boa para nós e ruim para ele é que ele é um foragido. Ele já está condenado. Amém? Para ele não há mais salvação. Agora, para cada um de nós, há uma salvação que é oferecida de graça, fazendo parte dos mistérios da vontade de Deus. Irmãos, não permita que Satanás te engane. Não permita que ele te engane, dizendo que o céu é aqui. Não permita que ele te engane, que tu tens que empenhar todas as tuas forças para ser feliz aqui. Tudo que vai acontecer na tua vida, tudo. Se tu fizer ou não fizer, se tu conquistar ou não conquistar, se tu rir ou se tu chorar, creia nisso nessa noite, irmãos. A vontade de Deus é fazer com que as coisas sejam restauradas. Nós estamos no meio desse processo. E eu creio que depois dos apóstolos, depois do ano 1 da morte de Cristo, até hoje, nós só perdemos no período para eles, irmãos. Eu creio que eles viveram o melhor período. E nós estamos vivendo o segundo melhor período dessa história, desse plano. Nós temos crido pelos sinais e pela palavra que o nosso Senhor está onde? Às portas, irmãos. A Bíblia nos garante que o Senhor Jesus está voltando. Pelas profecias, pelos sinais dados pela própria natureza, pela maldade dos homens, pelo esfriamento do amor, pelo comércio da fé, pelo caminho da verdade está sendo humilhado e jogado no lixo como nunca se viu na história. Eu costumo dizer para os irmãos, uma forma de encorajar, incentivar a não sair da vontade de Deus. Não fique triste, no sentido de ficar com peninha de Deus, quando tu vê homens
vestido de terno e gravata, mentindo sobre a palavra. Não fique triste quando vê homens vendendo bênção. Vendendo, eu comentei um dia com os irmãos, eles caíram na gargalhada. Tem uma igreja que vende saquinho de cimento. Já tem essa. Tu está desatualizado se tu não viu. Saquinho de cimento para conseguir a casa própria. Eu não consigo conceber, refletindo na palavra, irmãos, Deus revelando para alguém vender saquinho de cimento para que a pessoa que compra esse saquinho consiga a casa própria. Jesus nos prometeu moradia? Sim ou não? Ninguém tem ousadia? Jesus nos prometeu casa própria? Sim. No céu. Ele não se turbe em vossos corações. Jesus estava preparando eles para isso aqui, irmãos, para essa terra, para esse mundo, para o financiamento da minha casa, minha vida? Não. Ele falou, a minha partida está chegando, mas não fiquem perturbados em vossos corações. Logo eu vou estar indo, não vou estar mais com vocês, o negócio vai se intensificar, a perseguição para vocês será dura, vocês foram escolhidos, 12, terá 12 tronos no céu para vocês julgar as 12 tribos de Israel. Só que o que está sobre vocês é algo pesado. Não fiquem perturbados. Eu tenho que ir preparar morada para todos. Amém? Não para os 12. Para os 12 e para todos aqueles que vierem a crer nessas promessas, irmãos. Jesus nos prometeu. E quanto é que custa essa morada? Glória a Deus que não custa nada, irmão. Senão teria que ter que viver, sim, a eternidade, somente para pagar. Ia ser pior do que o financiamento da minha casa e minha dívida. Muito pior. Jesus falou, eu irei. Eu prepararei morada. E eu voltarei para buscá-los, para morarem comigo. E nesse contexto de João 14, ele cita a questão de que aqueles que o amam fazem o quê? Guardam as suas palavras. Obedecem as suas palavras. Ele falou, para esses eu prepararei a morada de graça e voltarei e levarei para junto de mim. Então a vontade de Deus, irmãos, é muito ampla. A vontade de Deus é mostrar nos céus para os 2 terços de anjos que não se rebelaram junto com Satanás. A Bíblia diz que esse anjo aqui se rebelou contra Deus. E ele contaminou 1/3 dos anjos. 33% de cada 3 anjos, irmãos, 1 foi expulso do céu. Amém? Nós não vamos conseguir entender, mas vamos tentar um pouquinho. Será que não criou uma confusão lá no céu? Será que não criou assim alguns bochichos, irmão? Será que não? Deus criou Lúcifer. Tudo andava perfeito. Eles adoravam Deus dia e noite. Anjos subindo para lá e para cá, voando. De repente, há uma rebelião. A própria criatura se volta contra o Criador. Vai minando as outras criaturas. Até o ato que Deus dá ordem para Miguel e aos anjos. Abrindo um parênteses, irmãos. Nem Deus, nem o seu filho precisaram sair do seu trono para expulsar Satanás do céu. Amém? A Bíblia diz que Deus deu ordem a Miguel e aos anjos, para que pelejasse contra Lúcifer, e não se achou mais o lugar dele. Imagine o cenário, irmãos. Os outros 2 terços que ficaram lá. Será que Deus agiu com justiça? Não agiu com justiça? Será que realmente ele não poderia ter perdoado Satanás? Como ele permitiu que acontecesse isso?
Como que o Deus Todo-Poderoso foi apunhalado pelas costas por Satanás? Irmãos, os anjos também pensam. Os anjos também foram dotados de inteligência, ou não? Aqui diz que Satanás era o mais inteligente de todos, dotado de muita sabedoria. E Deus foi deixando as coisas acontecer, irmãos. E Satanás é expulso. E Deus cria um lugar chamado Jardim do Éden. E Deus coloca o homem e a mulher nesse jardim. Por que Deus queria que eles pecassem? Não. Porque Deus queria revelar o mistério da sua vontade. Jesus. Amém, irmãos? Deus queria e Deus quer mostrar para os anjos e para os homens que Ele é um Criador justo e misericordioso. Que Ele não trabalha com plano B nem C. Ele só trabalha com plano A. Irmãos, esse livro aqui, irmãos, ele é rico demais para ser escrito por homem. Eu te desafio a lê-lo, a ouvi-lo. Toda semana eu sou confrontado por irmãos e irmãs que dizem assim: eu ouço o teu conselho e leio, só que eu não entendo nada. Não entendo. Será que Ezequiel, que viveu uns 700, 600 anos antes de Cristo, será que ele era mais inteligente que tu, humanamente falando, irmãos? Será? Será que era, irmãos? Eu vou pegar a coisa mais simples aqui nesse lugar. Nem óculos eles não tinham, irmãos. Amém? Quando a vista ia cansando, eles iam parando de ver e não viam mais. Nem um simples óculos aquela geração conseguia produzir. Muito menos um microfone, muito menos uma água engarrafada, muito menos um computador. E aquelas mentes, aqueles homens sem comunicação uns com os outros, vão nos dando essas riquezas incontestáveis. Amém? A qual, infelizmente, homens pervertidos da verdade, movidos por ganância, distorcem tudo isso. Como eu falei um pouquinho antes, irmãos, não fiquem tristes. Eu acho que eu não concluí. Não fiquem tristes quando se deparar com essas situações. Eu vou te dar o endereço do teu consolo. Anota aí. O endereço do teu consolo é quando tu vê pessoas mentindo, defraudando, enganando, usurpando. O endereço para ti é a segunda carta de Pedro, capítulo 2. Amém? Pedro falou assim, ó, nos últimos o quê? Tempos. Nos últimos tempos. Por isso que eu creio que nós vivemos a prorrogação, irmãos. Nós estamos no segundo tempo da partida, começando a prorrogação. E ainda talvez vai ter cobrança de pênalti. Eu sei que nem todos aqui gostam de futebol, mas os homens, a maioria gosta. É legal assistir partida de pênalti? É legal se não for o teu time. Se não for o teu time, tu sente e fica relaxado, vê o que vai dar. Se for o teu time, né, tu fica preocupado. Não vamos esperar, irmãos, ir para as cobranças de pênalti, para ver se nós vamos ir. Vamos corresponder com o Senhor hoje. Lá em 2 Pedro capítulo 2 diz, nos últimos tempos haverá falsos mestres, como houve falsos profetas no Antigo Testamento. E esses falsos mestres farão comércio da fé de vocês, motivados por ganância, por dinheiro. Amém, irmãos? E Pedro diz que tem a parte deles e tem a nossa. Ele diz que muitos serão seduzidos e enganados por essas mentiras e dissoluções, mentes inconstantes, mentes que não estão firmados na verdade e na vontade plena de Deus.
Mentes que ainda não conseguem contemplar novo céu e nova terra. Irmãos, o novo céu e a nova terra não é no momento do batismo, irmãos. Amém? O novo céu e a nova terra será na plenitude de todas as coisas. Abre a tua Bíblia rapidinho, o livro de Romanos, senão não vai dar tempo. Romanos 8, 18. Então o cenário está completo. Deus nos chamou não para nos fazer felizes. Deus nos chamou para nos salvar. Deus nos chamou para fazer parte da sua vontade. Paulo fala algo sobre vasos preparados para misericórdia. Amém? Para que Deus queria se mostrar misericordioso? No céu e na terra. Para os anjos e para os homens. Deus vai mostrar no final de tudo em Cristo, irmãos, que os penalizados foram somente os desobedientes. Deixa isso se clareando, irmãos. Deus quer mostrar em Cristo que somente os desobedientes, à semelhança de Lúcifer, serão os condenados, porque Deus é rico em misericórdia. Amém? Creia de todo o teu coração que se tu estás sentadinho nessa cadeira, tu és um vaso preparado para receber a misericórdia de Deus. E Paulo nos consola assim, no capítulo 8 de Romanos, versículo 18. Porque para mim, Paulo, tenho certeza que as aflições deste tempo não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, irmãos? Será que Paulo trocou um WhatsApp com João, irmãos? Não. O Apocalipse foi escrito uns 30, 35 anos depois dessa carta. Essa carta deve ter sido escrita no ano 60, por ali, 50 e pouco, 60. Apocalipse no ano 95 depois de Cristo. Mesmo que eles tivessem se encontrado pessoalmente e trocado essas informações, irmão, João ia esquecer. E pior ainda é para Paulo, que ainda não tinha tido essa revelação da forma que João teve. Paulo diz, eu tenho certeza que as primeiras coisas, é isso que está escrito ali? As aflições desse presente século, e esse presente século de Paulo vai se estender até a volta de Cristo. Eu não sei qual é a aflição que tu passa para seguir a Cristo, para servir a Cristo, ou para começar a servir a Cristo. Eu não sei qual é. Mas uma coisa eu tenho certeza, para começar a servir a Cristo e para continuar a servir Cristo, tu vai passar por aflições. Mas assim como Paulo, assim como João, eu tenho certeza, e eu espero que tu chegue a essa mesma certeza, que as aflições desse presente século não se compara com a glória que em cada um de nós, irmãos, está prestes a ser revelada. Nós precisamos criar essa convicção, irmãos. É isso que vai nos encorajar, é isso que vai nos dar força para não desistir quando nós não somos correspondidos com os nossos pensamentos e nossos caminhos. O caminho do homem e da mulher sempre será terreno. Os caminhos de Deus, irmãos, sempre serão eternos. Será que a vontade de Deus, o mistério de Deus está ficando mais claro nessa noite? É ou não é um grande mistério? Precisaremos e continuaremos desvendando esse mistério. O mistério não é simplesmente, irmãos, que Cristo nasceu porque Eva e o Adão pecaram, nasceu, morreu, aí tu aceita Ele, agora ele te ama. Não pode parar disso, porque a palavra não permite. Vai crendo
Vai crendo que a promessa é muito melhor do que tu pode estar passando. Pula para o versículo, quem tiver com a Bíblia aberta, 28. Aí Paulo fala assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que é todas as coisas? Todas as coisas é tudo. Coisa boa é todas as coisas? Em si mesma não, né? Mas faz parte de todas as coisas? Coisas ruins, aflições, dor, choro, pranto, morte, faz parte de todas as coisas? Faz parte de todas as coisas. Paulo sabia disso, irmãos. Muitos de nós ficamos tempo sem saber disso, mas nessa noite tu vai ficar sabendo disso. Os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem que eu gosto de me encher de passagens. Não sei se fica curioso o que está escrito aqui. Só tem as passagens, mais nada, só as passagens. O resto é tudo Espírito que revela, porque tudo tem que ser para Ele. Todas essas passagens que eu vou trazer nessa noite, irmãos, ainda são poucas. Amém? Passagens isoladas que te falam, que te ensinam, te tiram do contexto geral das Escrituras. Paulo fala no comecinho aqui sobre aflições que passamos e glória ser revelada. E ele vai nos consolando, ele fala no 28, nós sabemos, irmãos, que todas as coisas fazem parte da vontade de Deus. As aflições e os refrigérios. É Deus agindo para o teu bem. Agora, como que o meu bem vai se estabelecer aqui nessa terra se algo de ruim me cerca e me aflige, irmãos? Amém? O bem que nos está proposto, irmãos, é na eternidade. É na glória que está prestes a ser revelada. Por isso que morrer é lucro. E o viver é Cristo. Mas só para quem tem essa convicção. E essa frase não é minha. Eu queria que ela fosse, mas não é minha. Essa frase, viver é Cristo e morrer é lucro, foi desse apóstolo aqui, Paulo, a qual teve a revelação dos mistérios de Deus. Por que, irmãos, que ele foi um privilegiado? Não. Porque Deus queria que através dele ficasse registrado, para que todos nós viéssemos a conhecer. Então tu tens que crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que eu vou fazer então diante das dificuldades, adversidades, aflições? Eu vou sentar e chorar? Não. Tu vai compreender que Deus quer falar contigo. Tu vai compreender que Deus quer se revelar como Deus. Tu vai compreender que Deus quer testar o teu coração. Tu vai compreender que Deus quer te aprovar. Tu vai começar a compreender, tu vai parar de questionar. Quando nós começamos a compreender a vontade de Deus, nós paramos de questionar. Amém, irmãos? Deus não nos fez para questionar. Deus nos fez para adorar. Deus criou Lúcifer para questionar? Não. Deus criou ele para adorar. Deus criou ele perfeito, para que diante de Deus ele permanecesse perfeito. Mas ele decidiu questionar. Irmãos, se tu realmente ama a Deus e se encontra se identificando como alguém que ama a Deus, creia que todas as coisas é Deus trabalhando para que o bem de Deus venha sobre a tua vida.
Eu sei que é difícil. Muito tempo eu me enganei. Às vezes somos enganados, também fui enganado, mas muitas vezes eu me enganei, preferindo as coisas terrenas. Fazendo negócios ilícitos, comprando e conquistando e mentindo para mim mesmo que era Deus que estava me abençoando. Primeiro, que Deus não abençoou dessa forma, e segundo, que essa não era a vontade de Deus para a minha vida. A glória ser revelada, irmãos, não se compara com nada que tu consegue ver com os teus olhos. Deixa eu continuar mais um pouquinho. Versículo 29. Porque os que antes conheceu, antes de quê? Antes de tudo, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os que predestinou, a esses também chamou. E a esses que chamou, também justificou. E aos que ele justificou, também glorificou. Amém, irmãos? Tudo é pela graça de Deus. Tudo está correndo e ocorrendo conforme os mistérios da vontade de Deus. Aqui diz que antes que tudo existisse, o Senhor te conheceu, o Senhor te predestinou, Ele te escolheu para tu ser salvo? Também. Só que a palavra aqui mais clara é: Ele nos predestinou para que nós fôssemos conforme a imagem de Cristo. Não vamos pregar a imagem de Cristo, mas nós conhecemos a imagem dele, né? Um empresário muito bem sucedido, um conquistador, conquistou várias mulheres, casou, fez muitos filhos, né? Cada milagre dele custava uma fortuna e ele adquirindo coisas aqui nessa terra. Essa é a imagem de Cristo? Às vezes é, né, irmãos? Às vezes sim, né? Mas conforme a palavra, não. A imagem de Cristo era um homem de dores, um homem de aflições. Por quê? Porque ele conhecia os mistérios da vontade de Deus. E no fim de todas as coisas, mostrar que Deus está sempre pronto para perdoar. Que o desejo de Deus é reconciliar. O desejo de Deus, mesmo não precisando, é dar uma satisfação no céu e na terra, que Ele é justo e justificador de todas as coisas. Amém, irmãos? O Senhor te conheceu, Ele te predestinou, Ele pré-estabeleceu que tu andasse conforme Cristo andou. Aqui diz que Ele depois te chamou, presente, talvez tu esteja sendo chamado nessa noite, a parte dele Ele está fazendo e vai fazer. Aqui diz que depois de chamado, tu será justificado. Como é que somos justificados? Através da fé. Nessa manhã, a irmã creu, ela obedeceu e ela foi justificada. Como? Se batizando? Não, obedecendo, de graça. Só falta a última parte agora. Qual é a última parte que está escrita aqui? O que falta o Senhor fazer? Glorificar. A melhor de todas as coisas. Não tem quando estás empolgado, somente o crente vê algo assim muito grande, o que ele fala? Glória, né? Glória a Deus. Quer ver os jovens, quando é citado que eles vão casar bem, eles falam, glória a Deus. Nada é melhor do que a glória, irmãos. Ser conhecido é bom, ser predestinado foi maravilhoso, ser chamado, ser justificado. Só que o melhor de tudo está para o final, ser glorificado. A Bíblia nos garante que nós morremos a morte de Cristo, a semelhança, e nós ressuscitaremos a semelhança da sua ressurreição. Cristo morreu numa cruz, irmãos. Só que a Bíblia diz que
para Ele foi dado um nome que é sobre todo nome no céu e na terra. Todo joelhinho vai se dobrar diante dele, o que quiser e o que não quiser. É nessa semelhança, irmãos, não igual, semelhança. Assim como o sofrimento não vai ser semelhante ao dele, a glória não será semelhante a dele, mas ainda assim será glória. Ainda assim será maravilhoso. Para a gente finalizar nessa noite, irmãos, para a gente tentar, ainda que muito difícil, fechar essa história. O curso da história caminha. Deus te chamou, irmãos. Deus tem feito tudo. Deus está até mostrando qual é a vontade dele. Te glorificar, me glorificar. Não desperdice tudo isso, irmãos. Sejamos a imagem do Filho e não a de Lúcifer. Amém? Não deixe que quem te influencie seja Lúcifer. Lúcifer falou para o teu Senhor e Salvador: me adore, se prostre, me adore, e eu vou te dar todo esse mundo, toda essa riqueza, todos os reinos. O que Jesus falou para Satanás, irmãos? Somente ao teu Deus adorarás. Jesus não ficou tentado. Por quê? Porque ele conhecia os mistérios da vontade de Deus. Ele deve ter olhado, porque Deus permitiu que ele fosse levado por Satanás ao alto, e ele contemplou todos os reinos da terra. E Satanás fala: te dou tudo, é só me adorar. Jesus deve ter olhado e dito: rapaz, isso aqui é fichinha perto da glória da recompensa que me está prometida. Eu vou continuar adorando a Deus. Amém, irmãos? Jesus foi a primícia. A primícia significava as primeiras colheitas, os primeiros frutos a ser colhidos pelo povo. As primícias eram os primeiros frutos, simbolizava e representava que teria mais fruto, mais colheita. Jesus foi o primeiro, irmãos. E não foi e não será o último. Amém? Vamos seguir as suas pisadas. Se pudéssemos enumerar, sair daqui com a nossa prioridade nessa noite. Saia daqui desejando fortemente conhecer a vontade de Deus. E quando tu for confrontado, porque tu vai ser confrontado. Eu nunca conheci ninguém que conheceu a vontade de Deus e não mudou as suas vontades. Eu não conheci. Tenha coragem. Tenha coragem de fazer assim como Cristo. Dizer: para ti, Satanás, eu não vou me prostrar. Eu vou continuar, ou vou começar a adorar somente a Deus. Abre a tua Bíblia em Tiago capítulo 1. Tiago 1, 25. Novo Testamento, né? Um servo de Cristo, um irmão de Jesus na carne, filho de Maria e de José, Tiago. Ele escreve assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Segura aí e olha para mim. Tiago diz assim, irmãos: aquele que atenta, que presta atenção, que busca conhecer, fazer parte, está inserido e corresponder com a lei perfeita do quê? De Moisés? Da liberdade. Que lei perfeita da liberdade é essa? Que eu tenho que atentar, me mover, dormir e acordar. Será que seria a lei da liberdade seria: agora Cristo morreu por mim, eu posso fazer tudo? Eu posso conquistar tudo? Eu posso decidir tudo? Essa liberdade que nos está proposta, irmãos, sermos livres?
Não. Nós ouvimos essa manhã que Jesus, a partir do momento que Ele se torna o teu Senhor, tu se torna o que dele? Servo. Então tu não é livre. Tu não és livre para fazer o que tu quiseres. A lei da liberdade que nos está proposta em Cristo Jesus, irmãos, está muito esmiuçada e explicada no livro de Romanos. Leia em casa. Leia o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, vai lendo até o 11. Lá nos explica e nos ensina que tu fosses livre, que eu sou livre do pecado. Amém? O que tem que ser claro, o que nós temos que entender, irmãos, a lei que tem que nos governar, motivar, caminhar, é que nós fomos livres. Existe uma lei conquistada na cruz de Cristo que nos liberta do pecado. Amém? Tu não pode fazer o que tu quiser, mas agora em Cristo tu consegue fazer o que tu não deverias fazer. Muitas vezes tu não queres pecar, porque agora o Espírito habita em ti, porque agora o Espírito fala ao teu ouvido. Nós temos essa lei, irmãos, que nos garante isso. Só que nós temos que atentar para ela. Amém? Se nós não conhecemos que isso é mistério da vontade de Deus, que sim seremos tentados a pecar, mas nós podemos nos achegar a essa lei, tomar posse pela fé e crer, não, isso não é para mim. A lei perfeita que Cristo veio trazer não é de ordenanças. Não é que eu não posso isso, não posso aquilo. Não posso comer tal coisa e não posso beber tal coisa. Não posso vestir tal coisa e vestir outra coisa. Não posso cortar ou não cortar, pintar ou não pintar. Cristo nos libertou de uma lei chamada pecado, por consequência morte. E nos apresentou uma lei perfeita, irmãos. Nós somos livres do pecado. Amém? Não existe outra lei para ser cumprida. As coisas em si não te fazem pecar. Quem peca é o teu coração. É os teus sentimentos. É as tuas motivações. Amém, irmãos? Se alguém quiser te oferecer outra lei, joga fora. Se alguém quiser te convencer que tu tens que dar para receber, diz: eu estou na lei perfeita, a lei de Cristo, a qual diz que a cruz de Cristo, lá ele despojou tudo. Tem gente que ensina que para repreender o devorador, despojar o devorador, tu tem que pagar 10%. É isso que eles falam? Mas a Bíblia diz que em Cristo, Cristo na cruz, despojou Satanás e todos os principados, inclusive o devorador. Não permita que nada nos engane, irmãos. Nada. Paulo diz: não deixe, não permita que ninguém te perturbe por causa de comida, bebida, dia de sábado, festas. Amém, irmãos? Não permita. Nós estamos na lei da liberdade. O que nós não podemos? Pecar. Se eu participo de uma festa que é pagã e idólatra, aí eu estou pecando. Amém? Não são as coisas em si, mas é aquilo que elas representam, irmãos. Não saia dessa lei, pelo amor de Deus. Deixa eu terminar esse versículo. Lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Amém, irmãos? Tu está na vontade de Deus, Ele te fez a imagem de Cristo, Ele te predestinou para isso. Tu está caminhando bem, mas continue atentando, correspondendo, irmãos. Os que assim fizerem serão bem-aventurados. Os que assim
agirem, serão mais do que felizes. Salvação, irmãos, promessa de glória eterna é nos dada de graça. Mas sim, e vou usar essa palavra, infelizmente, assim como Lúcifer, nós podemos negar tudo isso, jogar tudo fora, por não conhecer a vontade de Deus. Amém?